Atenção! Esse podcast não é recomendado para quem assiste a Jovem Pan News. Se persistirem os sintomas, procure um veículo de imprensa livre. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Surrealista número 12, tirando uma palha aqui com a Jovem Pan. Comigo, Carlos Henrique Braga. 2 jovens pans, talvez, não sei. Vamos perguntar aqui para eles. Felipe Silveira. Olá, Felipe! Pan, o que é Pan? Pan-americano? Não sei. E aqui é o nosso convidado especial, nosso astro da filosofia pop, Edmundo Stefan, professor Edmundo Stefan. Pan ou não Pan? Não jovem Pan, nem Pan. Pan só tô se nessa for do Felipe. Vamos deixar bem claro aqui pra audiência. Ah, tá, não. Eu sou hétero. Eu falo assim aqui, eu luto pela causa de que eu sou uma pessoa gente boa, porque eu sou branco, hétero, calvo, todo o combo ali, e mesmo assim eu tento ser uma pessoa... E sulista, né? Então aí eu tento montar e dizer que eu sou uma pessoa gente boa. Beleza, vamos tirar a prova hoje aqui. A tua calvície tá com os dias contados, porque a partir da doação dos teus alunos lá, né? Então, pois é, já vou resolver isso aí. Já vai ter para um implante, uma peruca. Era cabelo de boneca, aquilo que eles te deram no envelope? Era o quê? Não, é cabelo deles. Cabelo deles mesmo. Tá aqui até. Olha, vamos contextualizar aqui. O Edmundo dá aula aqui na rede particular, né? De Joinville, Santa Catarina. E ele está ficando calvo, ele é um jovem senhor do quê? 25 anos? De 24 anos. 24 anos, quase acertei, um jovem senhor. E os alunos dele, que são muito legais, resolveram dar cabelo para ele. E já vai dar para fazer um implantezinho com esse cabelo. Sim, pô, já tem bastante aqui, ó. Aí, só que eles não mandaram a cola, né? Aí dificultou o processo. Vou ter que investir na cola para fazer. Daí. Saiu no UOL, né? Foi no UOL que saiu? Sim, aquela coluna Tilt, que é algumas questões assim, sempre do Twitter. Aí como viralizou, pegou 170 mil curtidas no tweet sobre isso. Aí eu falo, né, pô, eu crio conteúdo sobre filosofia, sociologia, que viraliza minha calvície. Esse que é o problema da internet. É por isso que a gente tá aí no embalo, também. A gente fez esse convite agora também para embarcar nesse hype aí. Vamos com pegar carona na cauda desse cometa. Não se sinta usado, tá? Mas a gente quer embarcar na sua fama, mas é uma fama muito consistente, eu quero dizer aqui, não é só isso. Né? O Edmundo tem um conteúdo bem legal sobre filosofia e sociologia, que já ultrapassou as fronteiras aí do sul do país, né? Você tem espectador onde? Pelo Brasil, na verdade, assim, e aí a gente vai criando amizades, assim, também, né, porque, por exemplo, eu dei aula ano passado, quando estava remoto, no cursinho da Cidade de Deus, que é o Mais Nós, que tem lá no Rio de Janeiro, aí eu estava dando aula virtual de filosofia nesse cursinho, lá na comunidade da Cidade de Deus, e aí ali a gente estava com vários professores de vários lugares do país. E aí você vai fazendo conexões, né? Tem agora professores que estão até fora do país. Então, assim, a minha maior audiência, querendo ou não, ou é Joinville, ou é São Paulo, que aí não pega todo o sul, né? Mas, assim, porque tem bastante aluno também que me segue, né? Pessoas que conhecem os alunos, mas é bastante variado, assim. Não peguei ainda o analítico para ver certinho, assim, como que funciona a audiência. Muito bem, gente. A gente está gravando aqui na noite que o ministro da Educação caiu, né? Quarto ministro do governo Bolsonaro. E a gente está gravando aqui um dia depois de uma polêmica no Oscar. A notícia do dia, né? Penélope Cruz não ganhou o Oscar de melhor atriz. Eu fiquei emputecido com isso. Queria fazer várias críticas aqui à academia, mas enfim, vocês concordam ou não? Essa é a grande polêmica, na tua opinião? Essa é a grande polêmica do Oscar. Okay. Pois é. Tudo bom. No meu Twitter foi muito debatido isso. Eu tava torcendo pela minha namorada, né? A Kristen Stewart. Mas... A Diana? A Diana não deu certo. Mas gosto muito de quem ganhou também. Merecidíssimo. Quem ganhou no fim das contas? Eu nem vi. Jessica Chastain.
eu como sou professor, né, eu nem assisti o Oscar, que eu vou dormir Tem que 10 horas da trabalhar, noite. né? Tem que trabalhar. Né? Daqui a pouco, inclusive, tá na hora. É, Então vamos assim, é agilizar o gravar e podcast aí dormir. Vamos agilizar o É, podcast, porque a gente tem que dormir cedo hoje. Eu tô acordado desde as 5h30 da manhã também, olha só. depois de um dia extenuante de caminhada no batalhão. Quem conhece Joinville sabe que o batalhão é um lugar lindo, exuberante, que fica aqui no centro de Joinville. Enfim, vamos lá. Por que a Eu gente tenho trouxe dois o... planos grandes para essa cidade, né? Um deles é mudar o nome do bairro Costa e Silva, e a outra é tirar o batalhão daquele espaço que ele ocupa ali no centro e transformar aquilo num parque público ali. O dia que isso acontecer, vai virar a cidade vai ter um ganho enorme. É mais fácil a Penélope ganhar o Oscar, né? E é, ela já ganhou o Oscar, inclusive, né, uma vez. E Exatamente. o batalhão continua lá, e Costa e Silva continua lá. Nada é Mas impossível. enfim, sucesso para você, Phelps. Obrigado. Por que a gente trouxe o Edmundo aqui, além de aproveitar e dar uma biscoitada no sucesso dele? Porque a gente queria entender um pouco do conservadorismo, né? Eu queria dividir com vocês uma notícia que eu vi hoje de uma professora, que eu já esqueci aqui, uma professora do Paraná, que ela leu um livro do Luiz Fernando Veríssimo no trabalho dela, e era um livro que tinha alguma coisa a ver com sexo, muito de leve, assim, e ela foi chamada de pedófila. Isso tá quente, isso aconteceu hoje ou ontem, tá aqui no meu Carlos Verso, que é como eu chamo o meu grupo, comigo mesmo, no WhatsApp. Já vou ler para vocês, ó. Professora é atacada por usar Luiz Fernando Veríssimo em aula. Ofensas contra a professora e a direção da escola estão sendo feitas em grupo de WhatsApp. O Ministério Público do Paraná foi acionado por mães de alunos. O nome do livro é Sexo na Cabeça. Meu Deus do céu, bem tipo de coisa que os espectadores da Jovem Pan News fariam, né? Edmundo, você já passou por isso? Já... Então, assim, eu tive uma situação. É porque assim, eu comecei a dar aula recentemente também, assim, né? Eu comecei no ano passado da aula, eu me formei em 2020, e aí ano passado eu voltei durante a pandemia para Joinville, né? Cursei filosofia em Curitiba, e aí voltei. E aí ano passado eu comecei a dar aula já nos colégios particulares aqui em Joinville. E aconteceu uma questão específica de um debate, que era entre social-democracia e neoliberalismo, e uma pessoa em específico acabou me acusando de ser militante de Twitter, assim, né? Não que não seja, mas dentro de sala eu não faço isso. Assim, eu tenho uma questão assim muito da ética, assim, de que tipo eu sou militante da porta para fora, assim, de separar. Querendo ou não, a gente tem que separar também para apresentar os conceitos dentro de sala, né? Diferente da nossa vida ativa e fora. Mas por fazer esse debate de social-democracia e neoliberalismo, duas coisas dentro do capitalismo, né? Fui acusado aí por estar criando militantes de Twitter, né? E sendo que é a parte da BNCC. E aí é isso que eu sempre bato, assim, os pais, esses pais, né, que... Porque uma coisa que também a gente tem que entender é que não é a maioria, né, é uma minoria muito barulhenta, na verdade. Por isso que acaba sempre chocando. Mas eles não leem, nunca leram a BNCC e muito menos o PPP do colégio, que normalmente, principalmente em colégios particulares, tem lá o Paulo Freire, o tão atacado Paulo Freire está lá nos colégios particulares, lá no PPP. Então, assim, eles não leem, eles não sabem, eles só colocam o filho lá, e aí quando surge qualquer questão que é reflexiva, que faz parte, né, na verdade, da BNCC, do próprio PPP do colégio, eles querem lá especificar o que deve e o que não deve ser ensinado, né? Eu tive só essa situação, assim, mas foi uma situação que, como eu falo, né? Como é uma minoria que acaba sendo um pouco barulhento, foi uma pessoa e a própria sala, assim, falou, não, você tá viajando, tal. Foi só um comentário, assim, sabe? E a própria sala, a própria turma falou assim, não, isso não faz sentido nenhum, e acabaram os jovens mesmo falando assim, não, professor, nem se preocupa com isso, nem nada, tal. Foi um Então, aluno assim, mesmo que te acusou sim, de militante. e aí eu peguei e falei, né, você pode ir para a BNCC, você pode ir para a PPP do colégio, tudo isso a gente tem que trabalhar, na verdade, né, eu propus um debate
para tirar argumentos ali, e aí eu até fiz assim, eu não falei tipo, quem quer apoiar a social-democracia fica de um lado, quem quer neoliberalismo do outro. Peguei e coloquei assim, dividi, né, as equipes, porque também a gente trabalha dentro da filosofia, né, sofismo, a ideia de retórica, de dialética, e aí esses conceitos também trabalhar, como eu dou aula de sociologia e filosofia nesse colégio, eu quis trabalhar já ambos os conceitos que a gente estava indagando ali. E aí teve uma pessoa em específico assim que indagou dessa forma, assim, veio me questionar que eu estava querendo criar militantes de Twitter, mas aí a grande maioria assim entendeu que na verdade era um burburinho nada a ver e tive muito respaldo também assim da coordenação do próprio colégio, assim, porque querendo ou não estão de certa forma acostumados, né? Só que a gente fica com muito medo, principalmente por ser o meu primeiro ano como professor, né? A gente, nesse momento que a gente está vivendo, assim, principalmente, a gente fica com um pé atrás. Principalmente porque eu estudei no IFC e eu, até 2015, estudei lá, né? E eu vi os meus professores metendo pau no governo. E assim, é do governo da Dilma, tá ligado? Era do PT, e a galera metendo pau lá. E hoje, né, a gente tem que ter lá um certo malabarismo, assim, para não falar nem de um lado, nem de outro lado. Tá. E só para eu entender bem, esse aluno ele parou a aula, ele falou, ele te acusou diante dos outros alunos e ele falou o quê? Professor, isso é militância de Twitter, assim? Na verdade, veio nas minhas redes sociais, assim, trazer essa questão, assim. Tipo, depois do debate feito, na verdade foi uma pessoa que não participou do debate, assim, entendeu? E aí não ia entregar o trabalho, porque eu passei junto disso um trabalho para explicar o que era social-democracia, o que era neoliberalismo. Não era tipo, vamos debater balbúrdia e coisa arada. Tem todo, né, um significado das coisas que a gente faz em sala de aula. Aí é outra questão, né, até para o público aí em geral saber. A gente não ensina o que a gente bem quer. Na verdade, a gente tem todo um processo que a gente tem que seguir. Às vezes é 1% que a gente gosta pra caramba de ensinar, mas a gente tem várias coisas ali que precisa estar ensinando também, que faz parte do pensamento crítico. E aí, essa pessoa em específico mandou nas minhas redes sociais, assim, que não ia fazer o trabalho porque não concordava com a dinâmica, porque achava que eu estava criando militantes de Twitter e tal. E aí, né, eu acabei respondendo também, seguindo essa lógica de dizer, não, obviamente não ofendendo nem nada, né, mas dizendo que está na BNCC, que pode ver nas propostas de outros colégios, isso também se aplica, né, faz parte a dicotomia de argumentos, de retórica, e assim, eu mesmo, assim, meus alunos sabem, eu sou muito aberto, eu tenho meus posicionamentos para fora de aula, e quem quer me segue, deixa de seguir, mas dentro de sala de aula eu sou muito aberto com opiniões divergentes, porque eu acho que é um espaço também para isso, para eles irem formulando as ideias dele, só eu gosto que as ideias sejam bem embasadas. Essa Então, BNCC que você está falando é a base curricular, né? isso, a Base Nacional Comum Curricular, E que o é para o PPP é da Brasil todo. escola. Isso, o PPP é específico, que é o projeto Pedagógico. político-pedagógico. Pedagógico. E os Isso. pais estão cagando para isso, em geral. Eles não É, leem, não sabem como funciona. em geral acabam não lendo, né? Assim, faz parte, querendo ou não, porque realmente, por exemplo, a BNCC é um documento gigantesco, assim, né? A gente tem contato porque, obviamente, a gente precisa fazer plano de aula, a gente precisa saber o que a gente vai lecionar também, mas faz parte também da rotina ali, né? Querendo ou não, os pais não acessarem isso. Só que o problema é quando eles não acessam isso e eles querem cobrar determinada questão, né? Então, assim, quando eu vou, como eu falei, quando eu vou argumentar sobre algo, eu preciso estar minado das coisas que de fato façam sentido, né? Então, por exemplo, começar pela Base Nacional Comum Curricular, que é para todo o Brasil, né? Então, assim, é a mesma forma que se ensina filosofia e sociologia aqui no Sul, é no Nordeste, é no Sudeste, é no Centro-Oeste, porque a gente está amparado pela Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, são as mesmas questões ali que a gente vai trabalhar ao longo dos 3 anos, no caso do ensino médio, por exemplo. Eu fico imaginando se isso não aumenta muito a sua autocensura. Você não falou que tem muitos casos, foi um caso só.
mas isso acabou aumentando sua autocensura, assim, eu preciso ser mais equilibrado, eu preciso ter mais cuidado com esses conservadorzinhos, ou esse filho do Adriano Silva que está aí me enchendo o saco. Não é o filho... Adriano Silva foi só um exemplo. É o prefeito de Joinville, do Novo. Mas isso te dá um pouco de medo, às vezes, assim, de passar do ponto? Na verdade, eu acredito que me deu até mais liberdade, sabe? Pelo respaldo que eu recebi, assim, sabe? Então, assim, eu percebi que as coordenações, assim, de certa forma, sabem que isso vai acontecer uma hora ou outra, mas entendem e acreditam no que eles, de fato, colocaram ali, que é, por exemplo, o plantel dos professores. Então, assim, eles acreditaram no meu trabalho. Como era meu primeiro ano, eu realmente estava, né? Aqueles primeiros meses que você está num trabalho novo, você, né, tá ali com medo de ser mandado embora. Mas acho que esse respaldo que foi dado por parte da coordenação me deixou mais aliviado até para trabalhar. Tipo, como eu falei, de fato, e eu não acho que seja um problema, mas eu acho que a gente tem que apresentar os conceitos para que os alunos, de fato, tirem o seu próprio pensamento crítico. E eu sou muito assim, eu não coloco as minhas opiniões, por exemplo. Teve até uma situação, uma vez que eu estava ensinando sobre indústria cultural, e o aluno falou assim, pô, professor, mas esse negócio aí de manipulação por meio da propaganda tem muito a ver com o Bolsonaro, né? Aí eu falei, isso aí é você que tá falando, mas vamos para uma parte reflexiva aí, você pode, né, fazer as conexões em que você bem entender da realidade. Tipo, não vou apontar assim, não, realmente, vamos criticar e tal. Mas eles próprios criam seu pensamento crítico, né? E faz parte do pensamento crítico você questionar, né, a figura desse cara na presidência. Então, não é eu que estou doutrinando eles, eu explico os conceitos. O que faz é eles refletindo sobre as coisas e, né, entendendo cada vez melhor os conceitos. Então, eu acho que, assim, por exemplo, me deu mais liberdade no sentido que eu comecei a dar aula lá de sociologia e a gente sempre trabalha os três filósofos, sociólogos clássicos, né, o tripé da sociologia que a gente chama, que é o Durkheim, o Max Weber e o tal do Karl Marx, né? E aí, quando a gente fala do Durkheim, pô, beleza, fato social, fala ali sobre a questão, né, do suicídio como fato social e tal, mas não passa mais disso, tipo, só chama atenção, né, quando fala suicídio e tal. E fala sobre o Weber, ação social, racional e irracional. Aí fala Karl Marx, meu Deus, aparece 1000 argumentos para falar sobre o cara, né? Tipo, o que ele fez, o que ele não fez durante a vida, né? Tem uns que ficam mais preocupados com a aula para entender, outros não estão nem aí para a aula por causa que é o Karl Marx, né? Então isso eu comecei a ver, assim, que tem esse interesse. Só que me deu liberdade para, tipo, não vou trabalhar, vou trabalhar o Durkheim forte, o Max Weber forte, e quando chega o Karl Marx vou passar por cima. Não, os três eu faço ali, explicando cada conceito, e para que o aluno realmente entenda e formule suas próprias ideias, né? Você estava falando aqui agora, eu estava lembrando daquela professora de Cuiabá, não sei se você ficou sabendo, que ela falou mal do Bolsonaro na aula. No outro dia ou dias depois, um helicóptero da PM sobrevoou a escola dela para dar uma prensada do tipo, não fale mal do presidente. Então, aqui as coisas andam bem diferentes, bem mais, com mais liberdade, pelo menos, né? O que é ótimo, né? É um bom sinal, né, Felipe? Felipe que é muito equilibrado, tá aqui num fundo vermelho, de vermelho, né? Com bigode do Lenin aqui. Eu também não posso falar nada, porque meu primeiro nome é Carlos, meu último nome é Marx. Olha só. Eu também sou da família Marx também. Também será por parte de mãe. Alguma coisa assim? Provavelmente, tudo. Já que o Mato Grosso do Sul faz parte do sul do Brasil, deve ser uma coisa regional também. Deve ser uma coisa regional também. Mas sabe que depois que eu falei isso, um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, Checheu, Richelieu, nome de nobre, veio me falar que, porque tem um conselho estadual, regional, econômico, blá, 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 que inclui... Não, mas a gente sabe qual que é a explicação. A gente sabe tinha qual que é a explicação. disso, eu tinha falado para ele. Realmente, você tinha explicado isso no programa, mas... eu até sei, porque eu ouvi aqui o podcast. Olha só. Eu ouvi aquele programa. A confusão existiu por um motivo, mas mesmo assim é uma confusão.
Falando em Mato Grosso do Sul, Pantanal estreia hoje. Por favor, assistam. É muito Não, lindo, a gente está né? pressando aqui, a gente está trabalhando na velocidade 2.0 aqui, porque daqui a pouco começa. A Juma e o Jovem, né? Exatamente. Não, então, ô Edmundo, eu queria que tu falasse um pouco, tu já falou um pouco de sala de aula e tal, mas queria que tu falasse um pouco do teu trabalho, que também é de educação, nas redes sociais, né? Tu faz aí tu pega aspectos da cultura pop, da cultura de modo geral e relaciona com filosofia. Qual foi a tua motivação para fazer isso e qual foi aí como é que é o teu processo criativo? Conta um pouco pra gente e o que te motiva a fazer isso. Cara, tipo, eu comecei durante a faculdade mesmo, porque primeiro que eu sempre via, assim, eu falava que eu cursava filosofia, a galera falava, meu, mas os caras mó antigo, não serve pra nada essas paradas, meu Deus. E aí teve um dia que eu fiz 2 projetos de iniciação científica, né, que é o famoso PIBIC, que até foram cortadas as bolsas e tudo mais, mas eu fiz um no Foucault, a Sociedade Primitiva, e um outro no Merleau-Ponty. Quando eu estava estudando esse do Merleau-Ponty, que é o Merleau-Ponty leitor de Marx, saiu aquele filme O Poço. Não sei se vocês lembram lá, porque teve um hype muito grande, mas hoje em dia eu acho que ninguém mais assiste aquele filme. Mas assim, hypou, todo mundo assistiu, depois foi. E aí o Merleau-Ponty ele traz uma leitura bem questionadora, tanto do comunismo, do socialismo, né, implementado na União Soviética, mas trazendo uma crítica ao neoliberalismo, o que ele vem trazer por causa que tem uma obra que é Zero Infinito, eu acho que é Kotler, agora que eu não... Mas é uma distopia que é da União Soviética, como se fosse, tipo, dominado o mundo e fosse a pior coisa do mundo, assim, né? Aí ele questiona, na obra dele, sobre essa obra só falar mal do lado do socialismo. Mesmo ele também tendo críticas e sendo também marxista, né, o Merleau-Ponty. Mas aí eu, a partir disso, fiz uma analogia com o filme O Poço, né? Porque tem toda a questão lá, né? Da meritocracia, da questão do capitalismo, da questão do comunismo, tudo lá dentro do filme. E aí eu fiz uma análise, coloquei no Instagram. Na verdade, eu fiz a análise conversando com uma pessoa no WhatsApp, e aí ela falou, pô, posta no Instagram. Aí eu peguei, postei, e a galera curtiu. Aí eu peguei, fiz outro, e a galera foi curtindo, assim, aí a galera falou, pô, mas posta no Twitter, que eu não tenho Instagram, que eu mandava o link pro Twitter, assim. Aí comecei a postar no Twitter e começou a viralizar, que aí comecei a fazer de música, né, não só de filme, só. E aí até a Marília Mendonça chegou a compartilhar, o Emicida do RT também, que eu fiz sobre ele, e aí começou a chegar em mais pessoas, assim, né. Clarice Falcão também, né? A Clarice Falcão me segue no Twitter, aliás. Aí, porque eu falei que se ela me seguisse, eu ia fazer um fio falando das músicas dela do álbum. Aí ela seguiu e eu fiz. Mas o processo criativo mesmo, ele vai dos dois lados, assim. Tanto, por exemplo, eu estou preparando uma aula, e aí eu vejo, pô, preciso de uma música aqui, porque eu gosto de colocar música na minha aula. Assim, é a coisa que eu sempre faço, assim, eu estou explicando, aí eu falo, tal pensador contemporâneo leu essa obra e falou sobre. Aí eu vou lá e coloco Tô Nem Aí, para falar sobre aquela da... O que é o nome da artista? Do Tô Nem Aí. Luca. A Luca. Aí eu coloco lá para falar sobre... Nossa, desenterraram a Luca. sobre as escolas helenísticas, por causa que você só tem que se preocupar com o que você faz, não tá nem aí para os outros. E aí coloco lá, e a galera fica tipo, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas vai nesse sentido de preparar as aulas e aí já fazer as analogias, como também ouvir e já pensar assim, pô, isso aqui tem a ver com tal filósofo e tal. No filme mesmo, quando eu tô assistindo um filme, uma série, normalmente eu já vou fazendo essas associações. E aí, isso é muito de professor também, assim, você já pensa como que eu posso usar isso aqui na minha aula. E aí depois eu vou lá e posto lá no Instagram, no Twitter, né? Eu até ensaiei, fiz alguns vídeos lá pro YouTube e tal, mas
não dá tempo de você editar, colocar tudo certinho, mas faço lá no TikTok também. Mas é muito assim, ou a música que lançou e aí eu vou lá e faço, ou algo que eu tô relendo para preparar uma aula e aí vem o estalo assim que tem a ver com aquele filme, aquela série. Qual que foi sua última música que você postou lá, relacionando com filosofia? A última, agora eu não. Ou a que você tem mais orgulho? Então, eu gosto de uma porque ela foi citada no Enem, o cara citou meu fio no Enem, que foi do Nego Drama, do Racionais, que eu fiz a analogia com os filósofos helenísticos, falando sobre o meio termo da vida, e também outras críticas que vai ao longo da letra, e o cara veio me mandar uma DM falando, pô, na hora eu comecei a cantar a música e citei lá o que tu tinha falado no fio, sabe? Tipo, isso foi, assim, sensacional, assim, pra mim, sabe? Tipo, porque é um negócio que eu realmente não espera, assim, porque a gente cria ali, publica as paradas, mas não sabe se realmente vai ajudar alguém, assim, sabe? Mas ele lembrando lá do fio na hora da prova do Enem foi bem massa, assim, bem impactante. Esse da Clarice Falcão foi bem legal porque eu sempre curti o trabalho da Clarice Falcão, pô, desde sempre, assim. E aí eu tava ouvindo esse álbum e eu falei, pô, eu não fiz ainda nada da Clarice Falcão. E aí fui lá e comentei, né, que se ela me seguisse eu fazia, e ela comentou lá, eu não sou louco de perder isso. E aí deu RT e tudo mais. E aí eu compartilhei lá e chegou para uma galera também. E E eu do gosto muito da MC, Clarice Falcão naquele filme 500 Dias com Ela, né? Eu acho bem legal. Não, tô brincando. Brincadeira, Clarice. Desculpa. porque ela Vamos continuar. vai assistir, eu vou compartilhar no meu Twitter lá, Pra... ela vai. Provavelmente. Edmundo, você canta também? Não, não, aí é muita coisa. Nem na Eu missa? nem na missa. Isso que eu vou na missa. Mas eu faço poesia. Poesia eu faço. Tanto que ontem participei do Slam, Joinville lá. E foi vaiado ou foi aplaudido? Cara, deixa eu contar. Porque assim, ó, tipo, a galera tava me dando numa das poesias 9,4. Dois deram 9,4. Só que aí tinha um gurizinho lá que ele quis zoar. Aí ele me deu 6,13, tá ligado? Aí o pessoal ficou tipo, meu Deus, que isso? Porque a poesia tava boa, né? Modéstia à parte, assim. Mas ele quis zoar o plantão, assim. Aí eu fiquei muito pé da vida. Explica aí para os nossos grunges o que é slam. Então, o slam é um movimento que nasceu nas periferias de Chicago, né? Que é como se fosse uma batalha de rap, só que na poesia. Então, assim, você apresenta a poesia, ganha as notas dos jurados, né? E aí vários se apresentam ali, e normalmente são poesias voltadas a questões políticas, mas também pode ser relacionada a outros sentimentos, assim, porque às vezes a gente associa muito poesia a aquele negocinho fofinho e tal, mas não, tem muita questão política também. E aí você fala lá, né, declama a poesia, tem o jurado, e aí quem tiver as melhores notas lá ganha. Né? Então é como se fosse uma batalha de rima, só que aí é cada um na sua vez, né? Não é aquele negócio trocação assim de um pro outro. Primeiro, eu queria saber se você já foi cancelado alguma vez. Mas eu queria saber antes, falando de saúde mental, se você não fica de saco cheio de rede social, às vezes quer bombardear toda aquela merda e jogar tudo pro alto e virar um eremita, alguma coisa assim. Então, sobre ser cancelado, não fui. Então, não sei como que funciona direitinho. Aliás, uma questão sobre cancelamento, porque como eu leio bastante, gosto bastante do Foucault, né? Tem muita questão da microfísica do poder, né? De como a gente tem as relações e poder uns sobre os outros, né? Que é o que a rede social acaba implicando. E aí, todo mundo tem que pensar igual, senão você não faz parte dessa bolha. E aí isso realmente funciona como cancelamento. Mas tem que diferenciar sempre porque a galera já joga, tipo, racismo, já joga preconceito, tudo na carga do cancelamento, né? Mas aí não é ser cancelado, né? É um crime, na verdade, que a pessoa está comentando. Mas sobre o negócio das redes sociais, assim,
eu normalmente, quando alguma coisa viraliza, eu silencio, assim. Na verdade, no meu celular, por exemplo, eu não tenho nem notificação. Eu não recebo nenhuma notificação. Eu só abro na hora que eu vou... Principalmente por causa que eu dou aula, né? Então, imagina, tipo, ficar lá o negocinho brilhando lá, não ia tirar totalmente minha atenção. Mas aí eu só entro na hora que eu vou escrever alguma coisa, e se viraliza aquele tweet, aquela postagem, eu já silencio lá para não me incomodar, porque eu sei que vai sair da parte da pessoa que gosta do meu conteúdo para uma galera que vai começar a vir xingar por nada, assim. E é um problema que eu vejo, assim, e eu converso com outros criadores de conteúdo de filosofia, que, aliás, eu descobri que tem vários, assim. A gente tem até um grupo, assim, da galera de filosofia do Brasil, assim. E a gente fez até um amigo secreto, assim, ano passado, assim, cada um mandou o livro para casa do outro e tal. Mas a gente troca muito nesse sentido de entender que quando a gente está na faculdade, é muito academicista aquele ensino lá, né? A forma como eu explico filosofia nas redes sociais não é a forma como o meu professor lá italiano explicava lá 4 horas história da filosofia antiga, por exemplo. Mas essa questão de didatizar, mas ainda ter, né, um crivo, né, da ideia de você não pode também gerar um conteúdo que vai fugir do que de fato é filosofia ou sociologia, por exemplo. Por isso que, por exemplo, eu evito falar sobre esses casos assim, porque também foge um pouquinho da questão da ética, né? Porque você está falando sobre uma pessoa em específico, você não está falando sobre a arte que ela publicou e tal. Então, esses casos, tipo, quando eu dou opinião, é uma opinião, tipo, não é relacionando, porque aí, como se o filósofo falasse sobre aquilo lá, assim. Mas eu acabo desenvolvendo, assim, nessa parte de opinar para fora, mas aí quando viraliza essas questões, eu já paro, assim, né? Tipo, já tiro, às vezes deleto um tweet para não incomodar tanto. Mas eu E tô essa surpreso questão. aqui com você ter hater. Por que alguém te odiaria? Qual é o problema dessas pessoas? O que elas falam quando elas. O que seus haters dizem? Então, essa questão da academia ali, por exemplo, tipo, a galera acha que eu sou muito simplório. Só que, tipo, aí eu falo, gente, eu não tô aqui numa tese de graduação, eu tô fazendo um fio pro Twitter, tipo, é uma introdução pra filosofia pra galera começar a ler. Assim, eu já vi vários seguidores meus que falam, pedem indicação de livro de filosofia pra começar a ler, sabe? Então, assim, é uma questão realmente de despertar, assim, sabe? E tem a galera também que acha que eu tô falando merda, assim, né? Quando sai muito da bolha mesmo. E aí eu tô falando sobre um autor, por exemplo, Marx, tá ligado? Então a pessoa nem lê o que eu publiquei, ela só já começa a xingar. Então sai dessas questões. E como que não tem bastante pessoa, assim, tem bastante seguidores que me seguem, quando eles interagem com o meu tweet, chega para muita gente, assim, sabe? E tem muita gente que segue essa galera que é só pelo hate, né? E então eles só estão esperando viralizar um tweet para começar a xingar. Esses dias eu também não tenho. Só falar uma coisa, eu também não tenho notificações, mas é porque eu não tenho likes mesmo, porque elas são ligadas. Esses dias a gente fez no programa passado a gente falou sobre o Sul é Meu País. Daí eu fiz um fiozinho lá sobre o Sul é Meu País. Veio um cara lá do Sul é Meu País e curtiu. Daí eu percebi que eu não tinha feito certo, que a gente errou, Felipe. Em alguma coisa a gente errou É verdade. naquilo lá, porque ele foi, curtiu e tal. Eu fiquei. Ou ele não entendeu, né? Esse Pode ser pessoal é também, meio, ou eu não me meio, fiz meio devagar entender, também. alguma coisa assim. É. Eu queria perguntar para o Edmundo aí, até já começando a entrar numa reta final aí, que a novela está começando. Não, brincadeira. Mas agora tem Globoplay, né, gente? O Globoplay patrocina a gente aí para a gente poder ver depois. Eu queria perguntar para o Edmundo, pegando o assunto do dia aí, que é a corrupção no MEC ou acusações de corrupção no MEC. Queria saber, e aproveitando o gancho que o Edmundo também é religioso, né? Até tu pode falar um pouco sobre isso, assim, sobre a tua ligação com a igreja, com o movimento social. Mas eu queria que tu relacionasse com algum filósofo. Qual o filósofo que melhor explica aí esse governo Bolsonaro e a corrupção no MEC? O que a filosofia diz para a gente sobre o que está acontecendo?
Então, assim, sobre essa questão da religiosidade, principalmente, aí a gente pode pegar nenhum filósofo, né? O pensador, o próprio Cristo, assim, né? Que eu não sei se vocês viram que o ministro colocou até a cara dele numa Bíblia, né? Então, assim, a questão de idolatria já foge totalmente É, do que a acho que própria, o ele. conteúdo. Ele faltou ler, ele só colocou um negocinho na capa. Acho que a queda Mas dele está muito relacionada a essa questão de que ele confessou hoje, né? Que ele deu essa sim. autorização. E o E Silas Malafaia lá também criticou, né? daí horas depois ele caiu. E mas esse é o menor dos problemas, Sim. praticamente, né? Aham. Considerando os outros envolvidos ali. Mas aí, por exemplo, relacionando com o filósofo, a gente tem, por exemplo, o Platão que fala lá sobre você dar o poder para alguém e ver como que ela vai se comportar, né? E a gente vê aí, por exemplo, antes era lá um, um cachorrinho latino, né? O Bolsonaro lá, ninguém levava muito a sério e tal. Aí, de fato, deram poder para ele e falaram, não, porque vamos dar uma chance pro cara, e a gente viu aí tudo que ele conseguiu fazer em 3 anos e meio, né? Então, assim, você dá. E não é de fato você conhecer, porque já tava todos os indícios, né, do que ia acontecer, mas de fato o que pode ser feito, porque aí tem uma alegoria do Platão que é sobre o anel de Giges. E aí isso vai muito em consideração também a figura do cidadão de bem, assim, porque o Anel de Giges era um cara, tipo, fenomenal, assim, super, estava bem, família da hora com a galera e tal, super respeitado no meio social, e aí ele encontra um anel, e ele coloca esse anel, e ele fica invisível toda vez que ele coloca esse anel, né? E aí, colocando esse anel, ele começa a fazer as maiores atrocidades na território onde ele vive. Então ele começa a roubar, ele começa a estuprar, ele começa a fazer um monte de coisa errada, por causa que agora ele tem o poder de invisibilidade, né? E é aquilo que a gente acaba vendo aí sempre quando estoura, né, alguma questão relacionada a essa figura, né, do cidadão de bem, né, que tipo é o cara da família e tal, religioso, tudo mais. E nada contra religioso, até sou e tenho amigos que são, mas essa ideia de que cara que tenta ser muito moral ali na frente, às vezes tem alguma coisa que tá escondendo e que é colocada ali o anel de giz ali por trás, né? Por exemplo, essa questão da própria corrupção, né? Que é algo, tipo, tão levantada a bandeira, que vai acabar mamato, não sei o que e tal, e que a gente vê que não acabou foi nada, né? Então, por exemplo, o Platão. E aí o Maquiavel fala sobre a questão de que mais vale parecer do que ser, né? É claro que para quem junta Lé com Cré, não parece também que sejam boas pessoas, Uhum. mas consegue ainda manipular, né, uma boa parte, considerando assim as outras cidades que já aconteceu, consegue ainda manipular uma boa parte por meio desse parecer, né, e não ser, principalmente parecer lá no grupo do Telegram, né? Então tem toda essa questão aí que o Maquiavel vai falar sobre a dominância, né? Que é muito mais você parecer do que ser. São dois filósofos aí que trabalham. Sobre a questão religiosa, tipo, é uma questão que eu também trabalho muito em sala de aula, voltando para essa questão, porque, por exemplo, eu sou católico, né? Assim, sou ministro da Eucaristia, participo de fato, assim, ativamente, né? Aquela ideia de católico praticante, mas que também só tem aqui no Brasil, né? E até o sociólogo que vai trabalhar isso lá, o Sérgio Buarque de Holanda, vai falar, né? Que a gente tem essa ligação com o afeto da religiosidade e não com algo que você participa, de fato. E tem a pastoral social lá que faça arrecadações todos os meses, né, de alimentos, principalmente que a gente vê o momento que a gente está passando aí. Mas eu tento, claro, a gente relaciona porque parece que a parte que eu leio da Bíblia não é a mesma parte que essa galera lê, né? Mas assim, a gente vê a parte que o cara lá ele fez várias paradas enquanto ele estava em vida, né? Até os 33 anos aí, mas que a gente tem que se assemelhar a isso, né? E não os aspectos ruins que essa galera tenta buscar e que nem está escrito. Principalmente se você se diz cristão e vai para o Novo Testamento. E aí
Eu Não tem faço nenhum isso. lugar na Bíblia falando que você deve trocar a indicação de verba por barra de ouros, né? Não tem. Mas a Bíblia deles tem a cara do Milton Ribeiro, a sua não tem. Tem esse aspecto aí. Eu tenho que rever a capa da minha para ver se ela tá certa. Se eu pudesse colocar alguma coisa, mas aí ele não ia gostar. Eu ia dizer que ia colocar do Padre Júlio, mas. Ih, será que... Travou, o Edmundo Pera travou, aí, mas Ah, ele já vai voltar, ele já vai voltou, voltar, voltou. 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 Antes da novela, Ó, eu queria fazer uma última pergunta aqui. Quando o seu aluninho vai lá e pergunta assim, ou a sua aluninha, professor, e o filósofo Olavo de Carvalho? O que o senhor tem a dizer sobre ele? Já aconteceu? sim, e na verdade, normalmente eles não sabem quem é a grande maioria. Eles jogam assim, tipo, porque eles de fato não sabem, mas ouvem o nome, assim, sabe? Então, porque assim, eu tenho alunos de sexto, sétimo ano, por exemplo. Mas eu falo que não é filósofo, e realmente não foi, nunca foi. Porque assim, e é uma coisa que a galera sempre questiona, né? Porque eu falo que ele não é, e teve um vídeo que viralizou no Instagram que veio um monte de olavista me xingar. E aí eu falo porque, primeiro que ele não tem graduação, né? E aí, professor, mas o Sócrates, o Platão não tinha graduação. Sim, mas os médicos da época do Sócrates, do Platão também não tinha graduação. Mas hoje você vai se consultar com um médico que não tem a graduação, você não vai, né? Então, começa por esse aspecto. E, principalmente, tem todo um respeito da própria academia, assim, né, entre os pares. Eu digo que eu estudei com professores que são, de fato, filósofos, né, e respeitados, assim, no mundo todo, como César Candiotto, que é um filósofo que estuda o Foucault e tem as suas próprias ideias, então é uma questão, por exemplo, o cara tem pós-doutorado lá, e ele vai começar a desenvolver as próprias ideias, né? Não é embasado em tal filósofo e tal, ou em um monte de falácia e distorção, né? Ele, de fato, estudou a vida toda sobre aquelas obras, como de fato elas são, e não distorcendo, né? Como fez o Olavo, e aí, a partir disso, ele cria suas próprias ideias, né? Só que isso não é um consenso, não tem, tipo, assim, a legislação da filosofia que determina o que é um filósofo e que não é. Então, por isso que às vezes fica essa ambiguidade. Mas, na grande maioria, a gente condiciona dessa forma. Por exemplo, eu não discordo que o Olavo de Carvalho fosse um pensador da extrema-direita. Então, assim, ele é um pensador da extrema-direita. Posso não concordar com o que ele pensava em número, gênero e grau, mas era um pensador da extrema-direita. Isso já diz muito sobre a extrema-direita. Mas eu não posso dizer que ele é um filósofo. Primeiro porque ele não tem uma graduação em filosofia, ele não tem um estudo aprofundado, né? Porque assim, você estuda por si só, se tu lê igual a Bíblia, se tu lê só por ti ali, você tira qualquer coisa dali, né? Assim como o livro de filosofia, se você lê com as próprias ideias, você vai tirar qualquer coisa. É o que, por exemplo, lá, um exemplo disso é muito a interpretação do Nietzsche, lá quando fala que ele fala, Deus está morto, né? E a interpretação correta é que ele fala que, na verdade, o cristianismo matou Deus, porque racionalizou, né, e deixou de lado o que é mais bonito, segundo Nietzsche, da religiosidade, que seria a ligação com o emotivo. Ele fala de Dionísio e Apolo, né? Apolo, que é a racionalidade, e Dionísio, que é ligado a essa questão da emoção. Então não é o Nietzsche que matou Deus, como tem 500 mil obras que falam que é Nietzsche que matou Deus. Mas na verdade ele fala que o cristianismo, e ele fala que também assim quem matou essa ligação dos afetos também foi Sócrates lá atrás com Platão. Tanto que ele falava, né? Meus professores gostavam de falar disso, que o Nietzsche falava que tinha que bater em Platão todo dia. Tem o filme, né? Assim, a interpretação é tão errada da frase, né? Tem filme, Deus não está morto, um monte de coisa assim, porque eles levam a pé da letra que Nietzsche estava, sei lá, matando Deus, uma loucura completa assim. E eu acho que, só completando o que tu estava falando ali do Olavo, né, o falecido, o Mortinho da Silva, ele
é muito fácil rebater os argumentos, né, do Olavo, assim, entre os pares, né, principalmente. Claro que tem pessoas mais cruas, menos preparadas e tal. Às vezes, num debate, elas acabavam ficando encurraladas ali, porque ele era um bom argumentador, mas entre pessoas capacitadas, né, que tinham conhecimento, todas as teses dele, as teses não, né, as pensatas dele eram realmente muito frágeis, né? Então acho que isso é uma das grandes questões, assim. Não é exatamente uma questão de discordar ou concordar, embora possa ter casos que seja isso, mas é também uma questão de refutar, porque realmente havia maluquices ali, né? Muita E eu acho besteiragem. que ele ganhou muita força porque a galera não se preocupava, porque sempre foi uma chacota dentro. Então, a galera de fato não se preocupava em criticar. E assim, ele chegou a traduzir, né, uma obra do Arthur Schopenhauer, ou fazer a introdução, não sei se ele chegou a traduzir, mas ele que fala exatamente sobre os estratagemas lá para ganhar uma discussão. E é de fato o que ele fazia. O Schopenhauer, só que ele coloca o Schopenhauer, ele coloca o que não se deve fazer, porque na verdade ele coloca lá como se ganhar uma discussão sem ter argumentos. Então, pô, de fato tu não ter argumento e tu vai para esse campo, que é, por exemplo, tu atacar a pessoa, né, em vez do argumento que ela defende, você dizer que aquela referência não vale, o que o Olavo fazia de muito, né? Por exemplo, que ele discordava, ele dizia que lá a escola de Frankfurt, lá em indústria cultural, não podia, o Gramsci não podia, que tinha o marxismo cultural, não sei o quê. Então, tudo isso, quando você vai na obra lá do Arthur Schopenhauer, você entende que está escrito na obra, ganhar uma discussão sem argumentos. É o que, por exemplo, hoje uma das discípulas aí, que é do nosso estado, faz, né? Que é a Ana Campanolo, né? Que construiu a carreira dela em cima disso, exatamente. Tenho alguns amigos que chegaram até a estudar com ela, né? Porque ela se formou em história, tentou fazer o mestrado, mas não conseguiu terminar o mestrado dela, né? E ela se pauta nisso, em criar, rebater algo que de fato ela distorce totalmente. Então, aliás, uma indicação, se eu puder fazer, que a Carol Sardá, ela leu essas obras da Ana Campanolo e construiu, tipo, argumentos mostrando lá, tipo, como é falho, que ela pega um negócio daqui, por exemplo, da Simone Beauvoir, pega uma parte aqui, uma parte lá, uma outra parte, junta tudo, não faz sentido nenhum, porque ela volta os argumentos para frente, para trás, e coloca ali, só que quem só lê a obra dela vai concordar com ela, né? Eu queria dizer aqui para quem não conhece a Ana Campanholo, para os nossos ouvintes da Arábia Saudita, algum lugar assim, vocês vão continuar sem conhecer a Ana Campanholo porque eu não Não estou de precisa. propaganda daquela mulher. Vão no Google e façam alguma coisa. Eu me recuso a fazer propaganda da Ana Campanholo aqui nesse programa. Tá na hora da novela. Já começou. Felipe Silveira, temos mais. Vamos pular o troféu surrealista hoje, né? Hoje deixa, né? Hoje deixa, Tô vamos sem dar indicação todo o tempo aqui pro Edmundo. o nosso Edmundo, convidado. suas considerações finais. Então, eu queria agradecer, né? Eu queria muito participar aqui, mas estava dando um desencontro aí de datas, de horários e tudo mais. Mas, como eu falei para vocês, eu sou ouvinte do podcast, principalmente ano passado. Esse ano não estou indo mais de ônibus trabalhar, mas colocava lá no fonezinho de manhã para ouvir. E tanto que eu ouvi ali do Mato Grosso lá, Achamos um falando dos sobre três, Carlos. Achamos um dos três, muito bom. Aí, ainda foi participando do podcast ainda, tipo. Cara, a gente fica Mas. honrado de você ouvir a gente, de verdade. Ser um dos nossos Ah, ouvintes é bem legal isso. Gostei e bastante. eu sou fã pra caramba do trabalho de vocês, sério, assim, compartilho lá assim, no Twitter, sigo vocês, né? Não é só porque eu tô participando aqui naqueles entrevistados que falam, nossa, porque não sei o que e tal, mas vocês sabem sim que eu acompanho vocês. E agradeço aí o espaço, né? Acho que vocês fazem um trabalho massa pra caramba, principalmente porque
a gente vê aí como que é Santa Catarina, como que é Joinville, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente vai entrando assim nessa questão, né, do progressismo e tal, você vai vendo que na verdade tem muita gente, né? Só às vezes tá meio desorganizado, tá meio perdido e tal, mas que tem bastante gente, como falei ali, né, da minha amiga que eu conhecia nas redes sociais, a Carol Sardai, agora ontem a gente foi lá no Slam e depois começou a trocar ideia, e aí eu postei uma foto com ela hoje e uma galera de Joinville mesmo comentou, pô, é legal ter figuras como vocês aqui e tal. Claro que eu não sou nada, né, mas assim, para ver essa questão de pessoas que, tipo, fogem desse reacionário que a gente acha que é totalmente Joinville ou Santa Catarina, mas que de fato tem muita gente também, né, que pensa dentro. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do Edmundo. Já vou fazer um finale aqui, Carlos, depois tu só encerra. Quero agradecer bastante a presença do Edmundo e comentar isso que a gente falou um pouco do Sul hoje, né? Outro dia a gente vai falar mais, mas esse gancho dele foi muito bom ali, que realmente o objetivo do nosso podcast é apresentar figuras como o Edmundo, entre outras, e para a gente se juntar também para entender que realmente não tem o que fazer, né? A gente não vai... O Sul não vai, pegando o gancho do episódio passado, o Sul não vai ser separado. Então, vamos tentar transformar esse lugar aqui, achar as pessoas legais, tentar construir as coisas, tentar rebater argumentos aí que são furados, promover melhores influências. E aí, quem sabe a gente consiga transformar o local, e o Edmundo, com certeza, é uma dessas personalidades que ajuda a transformar o Sul e o Brasil também. Obrigado, Edmundo, e não esquece de deixar suas redes aí para o pessoal seguir. Isso, por favor, deixe suas redes. Prof. Edward, Word de mundo em inglês, que assim, eu sempre compartilho, eu coloco lá pra galera, pros meus alunos, eles ficam 2 aulas depois, eles, nossa, Word, Word, aí expande assim, mas é Prof. Edward no Instagram, no Twitter e no TikTok, que são as redes sociais que eu mais crio atualmente. Fora o Tinder. E que sou o único que eu sou verificado ainda, que é no Tinder. Que eu tô buscando as outras verificações, mas só no Tinder que eu consegui. Então, Edmundo, um abraço para você. Sigam o Edmundo aí, deem uma força para ele também. Né? Assim, os nossos milhões de seguidores com certeza vão te seguir também. Os meus milhões de seguidores, meus milhões de 300 seguidores, 300 milhões de seguidores vão te seguir também. Eu quero agradecer você que não assistiu a novela Pantanal ainda e está ouvindo a gente aqui, lavando louça, lavando roupa, lavando carro, lavando a alma depois de ter ouvido a Jovem Pan News. Enfim, siga a gente nas redes sociais, @surrealista, Realista Sul, depende da rede. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.